cheia de amor, a voz que me faz prosseguir. E um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras um modo mais reto de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão como astral no ar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno pra nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz, cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz, cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo consolador. Tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão, Mestre divino. Acende em nós a imensa luz do teu sublime amor.
nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre divino. Nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, eterna paz. O amanhã já vem e o sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei.
do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 107. Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Bom dia a todos. Vamos à nossa prece, elevando todos o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, sintonizados com a espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, que se encontram sempre apostos para nos receber, nos acolher, nos amparar. Miguel, Catuíte, os trabalhadores da espiritualidade, os médicos e enfermeiros da falange de médicos da espiritualidade que atendem a todos nós, a todos aqueles que estão doentes, que estão aflitos e que mentalizam a nossa casa em busca de um socorro. Assim, unidos em pensamentos, vamos agradecer por tudo que recebemos desse Pai misericordioso, pela oportunidade da reencarnação, por todo o amparo e por todas as bênçãos, pelos livramentos, por tudo que somos e tudo que temos. E agradecidos, lembramos daqueles irmãos aflitos, doentes, desamparados, daqueles que estão nas ruas, nos hospitais, no leito de dor, daqueles que estão presos no vício e na criminalidade. São irmãos que necessitam do amor do Pai. São irmãos doentes, são irmãos sofridos, muitas vezes presos na mágoa, no ressentimento, no ódio, sofrem e assim precisam do nosso Pai, do Mestre Jesus, que tem um amor imensurável por todos nós e quer a nossa felicidade,
que é a nossa evolução. Mais uma vez assim, sintonizados, Pai, elevamos nosso pensamento a Ti, pedindo misericórdia pelo nosso planeta, por todos nós, irmãos em humanidade, que nos encontramos nesse momento de dificuldade e precisamos de força e fé para seguirmos em frente. Precisamos de resignação para aceitarmos os Teus desígnios. Esteja conosco, Pai. Nos oriente, nos ampare e nos dê a força para seguirmos em frente, confiantes de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, queridos amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã em que vamos estudar o seu Evangelho. Nós estamos no capítulo 1, Não vim destruir a lei. E hoje nós vamos fazer uma reflexão do item 11, que é o último item deste capítulo. O item 11 está inserido nas instruções dos Espíritos. É uma instrução de Erasto e tem por título A Nova Era. Esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma citação de Jesus, que diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Está em Mateus 5, 17 e 18. No livro Consolador, Emmanuel, através de Chico, nos trouxe na questão 271 o seguinte: a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 647, a seguinte pergunta feita por Kardec: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? E os Espíritos nos dizem que certamente esta máxima do amor ao próximo encerra todos os deveres dos homens entre si, porém é necessário mostrar-lhes a aplicação. Do contrário, eles a negligenciarão, como fazem hoje. E ele ainda completa, dizendo para nós que a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. E esta máxima de deveres que os homens têm entre si, é somente uma parte dessa lei. E ele ainda completa para nós dizendo que são necessárias regras precisas para que haja uma interpretação dessa lei. Então nós vamos encontrar no capítulo 1 a explicação das revelações, lembrando para nós que somos os mesmos espíritos que voltamos com um outro momento, né, com um entendimento maior dessas revelações, ouvindo todas essas verdades, e que hoje somos chamados pelo Espiritismo como trabalhadores da última hora para estabelecer para nós, né, uma transformação íntima, nos acordar para essas verdades,
modificando os nossos vícios em virtudes para caminharmos rumo à perfeição, como o Senhor Jesus nos ensinou. Sendo assim, nós vamos encontrar Moisés como esse organizador do monoteísmo, né? Ele traz a iniciação do dogma, né? Do Deus único da religião hebraica. E ele recebe do mundo espiritual as leis básicas, os 10 mandamentos, construindo esse grande alicerce de aperfeiçoamento moral da humanidade. No centro, nós encontramos o nosso Mestre Jesus, que é o mensageiro do amor. Então ele veio para que a lei de Deus fosse cumprida. Ele não veio modificar a lei, como nos diz o capítulo, mas veio no tempo certo para que essa lei fosse cumprida, dar assim o verdadeiro sentido, apropriar essa lei ao grau de adiantamento dos homens. E, por último, a terceira revelação, através de Kardec, que organizou as mensagens trazidas pelos espíritos, né? E é esse o papel do espiritismo, né? Como ciência, ela veio revelar aos homens, por meio de provas, né, irrecusáveis, essa existência, natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. A primeira revelação trazida por Moisés, com os 10 mandamentos, veio regrar, frear, né? Moisés trouxe regras para aquela população, para aquele endurecimento de corações, né, da época. Nós já falamos muito sobre isso nos itens anteriores. A segunda revelação, através do Mestre Jesus, a lei de caridade, lei de amor, de perdão, né? Ele veio agir, transformar, praticar. Moisés trouxe o não fazer, Jesus trouxe o faça, né? E a terceira revelação, personalizado em todos os espíritos, em todos os médiuns trazidos e codificado por Kardec, veio esclarecer a cada um de nós, já num tempo mais amadurecido, dessa compreensão de que a modificação seria individual, né? Então, a gente vai perceber nesse capítulo 1 essa ordem das revelações trazidas. E vemos, né, o próprio Mestre Jesus nos orientando que ele não veio de forma alguma modificar a lei de Moisés, a lei trazida no Monte Sinai, mas veio através desse processo de entendimento da humanidade, dar cumprimento a essa lei. E Emmanuel, no Consolador, no item 268, né, vem nos lembrar que é importante destacar o seguinte: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, Emmanuel vem nos lembrar que os 10 mandamentos trazidos no Monte Sinai vai encerrar essa lei de Deus, né? Essa lei maior que, quando o Senhor Jesus chegou, ele simplificou essa lei em amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos, exemplificando para aquele povo ainda com tantas dificuldades de compreensão, os itens bem especificados para aqueles corações. E Jesus veio trazer a lei de amor, falando para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, simplificando essa lei de Moisés trazido no Monte Sinai. Verificamos então que Jesus acrescentou a essa lei de Moisés, né, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, que o caminho que os conduz até a pátria espiritual é o amor, a caridade e o perdão,
como ele falou para nós, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Ele também nos ensinou como se reconciliar com Deus através das nossas transformações íntimas, né? Da nossa reforma íntima, né? Transformando os nossos vícios em virtudes. E trouxe para nós o Deus Pai, né? Aquele Deus amoroso, não aquele Deus que castiga, né? Que vê assim os homens com muito rigor, mas o Deus Pai amoroso, misericordioso e bom. Como falamos anteriormente, nós vamos falar do item 11, que é a última mensagem trazida por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863, e tem por título A Nova Era, né? Que está nesse capítulo Não Vim Destruir a Lei. O item 11 do capítulo 1 do Evangelho nos diz o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte e a razão de tal fato nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu na própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito as palavras características e, ao mesmo tempo, proféticas que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que, atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, e por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Então, nós vamos perceber nesse texto que o Erasto, ele traz assim uma analogia da postura de Santo Agostinho com Paulo, quando na estrada de Damasco viu Jesus e acordou para as verdades eternas, modificando todo o seu íntimo e tendo uma outra postura diante da vida, acontecendo a mesma coisa com a Santo Agostinho, né? Que teve esse clarão da verdade, convencido, né, de que ele precisava modificar-se para seguir esse caminho cristão. Então, quando ele teve essa modificação íntima, é porque ele já trazia essas verdades, né? Ele já trazia conceitos importantes, daí essa participação com o advento do Espiritismo. E Kardec termina este capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, com uma observação, uma nota, que diz assim: Santo Agostinho vem então derrubar
o que construiu? Não, seguramente. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na Terra, ele julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. Agora que o cristianismo lhe aparece com toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Proclamando-o hoje, nada mais fez que nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim acontece também com outros espíritos que se acham em uma posição semelhante. Então Kardec vem nos esclarecer, que o espírito, na condição de Santo Agostinho, liberto da carne, das suas ilusões terrenas, ele tem uma ideia mais clara dessa vida futura e dessas interpretações que o espiritismo nos traz, fazendo com que a sua alma liberta, conheça, perceba essas claridades e compreenda melhor os ensinamentos cristãos. Então, é por isso que ele participa, com o Espírito da Verdade, de tantas instruções e de tantas mensagens trazidas pelos Espíritos para que fizesse parte da codificação. Trazendo uma pequena biografia de Erasto, esse espírito que trouxe a mensagem, ele viveu no ano 13 da era cristã, Ele era muito amigo de Saulo de Tarso, que era mais velho do que ele, E eles mantinham uma amizade, um laço de amizade bastante profunda. Eles receberam formação religiosa na mesma escola judaica, dos fariseus, e o mestre maior era Gamaliel Velho, Eles tinham a mesma orientação religiosa. E esse nosso amigo Erasto, esse espírito, fala sobre Santo Agostinho, afirmando ser ele um dos maiores divulgadores do espiritismo, manifestando-se por toda parte através de médiuns diversos. Assim, ele o faz porque, quando encarnado, aos 32 anos de idade, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Então ele vem aqui trazer o porquê de trazer essa mensagem de Santo Agostinho, e mostrando para nós o porquê também dele ser um dos maiores divulgadores de Santo Agostinho. A relação de Santo Agostinho com a doutrina espírita pode ser maior do que alguns já imaginou. Por isso, vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse filósofo. Ele nasceu em 13 de novembro de 354 d.C., na Argélia. O seu nome, Aurelius Augustines Hiponencio, mais tarde conhecido como Agostinho de Hipona. Ele era filho de Mônica, era uma devota cristã, a Santa Mônica, que exerceu grande influência na conversão do seu filho e do seu esposo, o Patrícios, que também era pagão. Bem, Santo Agostinho, ele teve uma juventude bastante conturbada. Ele, com 17 anos, embora ele tenha recebido toda a formação cristã da sua mãe, era uma mulher virtuosa, que sugeriu sempre caminhos
corretos, né? Ele seguiu uma doutrina totalmente diferente, que era maniqueísta, que enxergava o mundo como duas forças, do bem e do mal, e era negada, essa doutrina era negada pelos cristãos. Ele também levava uma vida seguindo uma filosofia que tinha o prazer como o fim absoluto da vida. Então ele seguia os prazeres da vida, achando que isso é que valia a pena. Ele viveu com uma mulher por 13 anos, teve um filho com ela que morreu aos 17 anos. E ele vivia assim, desregradamente, né, com muito conturbado. Quando ele fez 33 anos, ele viu que a sua vida estava com muitos conflitos e ele começou a ficar muito reflexivo, tentando encontrar Deus. Sua mãe teve uma parcela assim, muito importante, ela foi bastante perseverante. Durante mais de 21 anos, ela se dedicou diariamente fazendo orações para que seu filho se convertesse no cristianismo, né, para que ele fosse cristão e para que ele deixasse de levar essa vida tão desregrada. Finalmente, ele com 34 anos, né, ele transforma-se em um cristão devoto e as suas obras transformaram, influenciaram o pensamento teológico da Igreja Católica. Ele foi bispo e foi também um dos maiores filósofos e teólogos de todos os tempos. Para ele, a fé, percepção de Deus, o tocou para mudar, além da sua forma de pensar, a sua forma de viver, que aí ele começou a perceber que não podia viver dos prazeres da vida. E ele escreve 232 livros. E nesses livros que ele escreveu, em alguns já trazia relatos com fundamentos da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de outros mundos, a necessidade de autoconhecimento, dentre outros assuntos. Por isso, ele trouxe tantas mensagens e foi tão colaborador com Kardec quando trouxe a codificação espírita. Não podíamos deixar de falar da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo, né? Que ele traz para nós como uma chave para o progresso individual, porque foi exatamente dessa forma que ele se descobriu, dessa forma que ele modificou as suas ideias. Nessa questão, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho traz uma mensagem belíssima, mostrando para nós que durante o tempo que ele viveu na Terra, que ele começou a querer se modificar, ele fazia ao final do dia uma interrogação, ele fazia uma reflexão para a sua própria consciência, passando em revista o que tinha feito, e se perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tinha motivo de se queixar dele. Então, através desses questionamentos à sua consciência, ele começava a perceber o que faltava e ele, no dia seguinte, ele começava tudo outra vez, para dessa forma, né, ele começar a modificar o seu modo de ser. E ele ainda continua dizendo uma coisa muito importante para nós dentro dessa mensagem. Ele diz assim: se aprovesse a Deus chamar-me neste mundo, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Então a gente percebe com esta fala de Santo Agostinho o quanto ele está próximo, né, da doutrina espírita. Então ele ainda se questiona, né? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. É uma mensagem muito bonita, é uma mensagem bastante longa, que é
assim, é muito bom que a gente leia. Então, por favor, se tiverem um tempinho, leiam toda a mensagem de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, questão 919. Então, Santo Agostinho, ele foi convidado a participar dessa equipe do Espírito da Verdade, e suas ponderações podem ser encontradas em vários momentos do Pentateuco. Nós vamos encontrar desde os prolegômenos do Livro dos Espíritos, vamos encontrar mensagens, ele trazendo no Evangelho, e assim, mensagens assim, bastante profundas, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. E as mensagens de Santo Agostinho, elas são sempre muito amorosas, sempre muito reflexivas, que vale a pena a gente conhecer. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Então, que todos nós possamos, através do Cristo como caminho, verdade e vida, através das suas mensagens, do seu Evangelho de luz, fazer as modificações importantes em nossas vidas. Que possamos, pensando nesse espírito valoroso de Santo Agostinho, que nos trouxe tantas mensagens, que teve a coragem para modificar a sua caminhada, a coragem de ver o que ele não estava fazendo de modo adequado e fazer um novo caminho para o seu espírito. Que todos nós possamos ter no Cristo o nosso exemplo maior, o nosso irmão maior, médico das nossas almas, trazendo tudo aquilo que é preciso para que a gente reflita, para que a gente consiga fazer essa transformação íntima, transformando os nossos vícios em virtudes, fazendo uma nova caminhada rumo à perfeição e fazer o que o Senhor Jesus nos apontou. Ele disse para a gente que nós íamos fazer o que Ele faz e muito mais. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça à vontade. Que assim seja. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem com orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus.
Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.